Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Alegre nessa noite, feliz de estar aqui com os irmãos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, aquele que é digno de honra, louvores. E nesta noite eu quero agradecer, o convite da minha irmã Fabi, a qual fez o convite, e eu acredito que o Senhor, marcou esse dia para cada um de nós ouvir dele, porque a Carol não tem nada, não sou nada, sou pó, só estou aqui em obediência à palavra do Senhor. Agradeço ela pelo convite, agradeço ao meu pastor Ricardo Ferreira, a qual confiou essa palavra. Pastor abençoado, que o Senhor continue abençoando seu ministério, sua casa, sua família, e que continue sendo canal de bênção para as nossas vidas. E sem mais, vamos ao tema da noite, que se encontra em Provérbios 31:30. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Eu quero fazer para a igreja que os irmãos falem comigo novamente só essa parte onde fala que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu vou contar de 1 até 3 e os irmãos me ajudam a falar só esse trecho. 1, 2, 3. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Essa noite a qual o Senhor reservou para cada um de nós, para estar se alimentando da palavra dele. E nós sabemos que quando se refere à mulher que teme ao Senhor, nós temos várias referências na Bíblia, como Ruth, como Maria, como Ana, mas o Senhor falou muito ao meu coração sobre uma mulher, a qual com a sabedoria, o temor dela, posicionamento, salvou um povo, e que se encontra lá em Esther, uma mulher abençoada pelo Senhor. E no primeiro capítulo de Esther, o texto começa a falar conosco que o rei Assuero, ele fez um banquete, chamou todos os príncipes e seus servos, e quando ele estava alegre no vinho, ele ordena que a rainha Vasti se apresente perante ele e todos, porque ele queria mostrar a sua beleza, a sua formosura. Mas a rainha Vasti, ela recusa o pedido, a ordem do rei Assuero. E ali, esse texto, ele vai nos dizer que sobre a chamada do Senhor, porque muitas das vezes o Senhor nos chama, o Senhor nos convida a estar na presença dele, e muitas das vezes a gente se recusa. E o mais interessante que vai dizer que Vasti, ela também estava fazendo um banquete para as mulheres da casa real. E o Senhor falou no meu coração: o que hoje tem te distraído para render uma obra com excelência? O que está te impedindo para fazer a obra do Senhor? Assim como o rei convocou, o rei ordenou que a rainha Vasti estivesse na presença dele, ela recusou. Hoje em dia, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem escolhido cada um de nós para a grande obra, sendo que tem um porém. O rei Assuero, ele ordenou a Vasti entrar na presença dele, só que ela recusou. Hoje o Senhor diz
Ele convoca cada um de nós. Só que nós temos o livre-arbítrio também de ir ou não. Só que tudo gera uma consequência. Vasti teve o reino dela passado para outra. O que nós não fazemos hoje para o Senhor, Ele levanta outro. E o mais interessante é que Ele vai até os sábios, entendidos de lei, direito, e lá eles falam, olha, é melhor que você tire ela da sua presença, dê o reino a outra, porque pode ser que todas as mulheres, todas as princesas que ouvirem e souberem do que ela fez com o rei, vão querer fazer exatamente da mesma forma, a desobediência. Então o Senhor fala no nosso coração, Ele tem escolhido cada um de nós. Ele quer que nós venhamos servir Ele com excelência, nos colocarmos na posição a qual Ele nos chama. Cada um tem um dom, cada um tem algo que o Senhor colocou no coração que vai frutificar. A parábola dos 10 talentos, o Senhor tem colocado. Será que nós temos apresentado? Será que nós temos cumprido o ídolo e fazer com excelência para o Senhor? Aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, a gente tem escondido, a gente tem deixado de fazer para a honra e a glória do nome dEle? Então, exatamente desta forma, e o Senhor colocou no meu coração, há momentos que nós devemos sim deixar as coisas desta terra, as coisas, e priorizar as coisas do Senhor. E por conta de uma desobediência, ela perdeu o reinado. E aqui onde entra a história da Esther, uma mulher que ela era órfã de pai e mãe, e seu primo tomou ela como filha. Hoje em dia, aqui nessa palavra, o Senhor nos diz, nós éramos órfãos também, nós não tínhamos pais, e o Senhor, Ele comprou, Ele nos adotou, Ele tomou cada um de nós e deu um nome, porque Estela não tinha nome, Estela não tinha reconhecimento, e Mardoqueu tomou ela como filha. Esther passou a ter um nome. Hoje, o Senhor nos chama, o Senhor escolheu cada um de nós para estar na presença dEle. Ele comprou com preço de sangue, lá na cruz do Calvário, a qual Ele chama cada um de nós e diz, filho meu, entra na minha presença, faça conforme a minha vontade, o meu querer, o meu efetuar. Todos que estão aqui nesta noite, o Senhor já escolheu esse dia para que todos estejam aqui, para ouvir da palavra do Senhor. E esse texto também fala sobre a obediência, para que nós não venhamos recusar o nosso chamado. Certo dia, o Senhor falou comigo, sabe qual é o motivo de tanto sofrimento, de tanta dor? Porque você tem corrido da chamada. Às vezes, por ser desobediente à palavra do Senhor, nós sofremos. Às vezes, não é punição do Senhor. Ele quer que venhamos nos posicionar. Ele quer fazer uma grande obra na vida de cada um que está aqui neste momento. Então, e lá no segundo capítulo, ele diz que foram procurar para o rei mulheres, moças, virgens e formosas, a qual o Senhor nos fala nessa noite sobre a virgindade. A virgindade, ela fala sobre santidade, sobre não se corromper com as coisas deste mundo. E formosura fala sobre a presença do Espírito Santo, o brilho. Porque quem carrega o Espírito Santo, ele tem que brilhar. Quem carrega o Espírito Santo tem que brilhar, e onde nós formos, todos vão reconhecer que ali tem a presença do Espírito Santo, porque quando somos transformados,
A presença do Espírito Santo é aquele que nos impulsiona, é aquele que nos direciona, é aquele que nos faz querer fazer a vontade do Senhor, nos colocar na brecha, estarmos fazendo a vontade do Senhor. É a qual o nosso espírito ele é fortificado e a nossa carne é mortificada. Porque nós temos que buscar as coisas que vêm do alto e não as coisas terrenas. Não que nós não devemos, estar fazendo as nossas coisas. E o Senhor nos pede para que venhamos priorizar as coisas dele, que venhamos estar no centro da vontade dele, E ali, quando eles falam que eles foram procurar uma moça, para substituir Vasti, Esther, eles pegam e levam Esther. E Esther era obediente a Mardoqueu. Mesmo sem reconhecimento, mesmo sem ser reconhecida, Esther já era obediente. Esther, ela era uma mulher a qual Mardoqueu pegou ela para criar. E quando ela foi, Mardoqueu falou, não fala sobre sua origem, porque possivelmente, antes de ela chegar até o rei, teriam tirado ela. Não iriam deixar ela, ela nem adentrar ao palácio. E ali, falando também, sobre a questão do nosso chamado, o Senhor, às vezes a gente se sente pequeno, a gente olha, Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada. Mas quando o Senhor escolhe, Ele não escolhe à toa. Quando Ele escolhe, às vezes nós olhamos para nós e falamos assim, nós somos tão pequenos, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Jeremias falou para o Senhor, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E o Senhor falou para Jeremias, não diz que você é uma criança, porque aonde eu mandar você ir, você vai. E o que eu falar, tu dirás. E o Senhor nos fala hoje, que aonde nós formos, não vai ser nós que vamos falar, é o Espírito Santo. Nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, porque nós não somos nada. O Senhor só quer posicionamento. Senhor, Senhor, eu não vou. Ele vai colocar outro. Senhor, não consigo. Não, Senhor, consegue sim, porque o Senhor capacitou. O Senhor conhece, chama os escolhidos e capacita. Ele não chama capacitado. O Senhor conta com os humildes. E o Senhor não conta com grandes números. O Senhor não conta com quantidade. Olhando lá para a história de Gideão, quando Gideão foi à guerra, foi lutar contra os medianitas, o Senhor falou para Gideão, Gideão, muito é o povo que está contigo. Diz ao povo, os medrosos e covardes voltem. E voltaram 22.000. Eu peguei aqui o significado, só a diferença do covarde e medrosos. Porque eu falei, Senhor, mas covardes e medrosos, tá, eu achava que era a mesma coisa. Mas aí aqui eu fui procurar o significado, diz, covarde, medo ou timidez. Nega a fé e abandona Jesus, priorizando a segurança pessoal em vez da obediência ao Senhor. Medrosos, alguém dominado pela covardia, paralisado pelo temor, com falta de fé, muitas vezes associado à incredulidade e à fuga do propósito divino. Às vezes, o nosso medo ele nos paralisa. Às vezes, o inimigo ele usa. Você vai lá? Não, você não é para você ir, você não é capaz, você não é merecedor. E como o hino nos fala, que nós precisamos calar todas as vozes, menos a voz de Deus, porque é Ele quem chama. E se Ele chamou, Ele escolheu cada um daqui. Nós temos sim a capacidade de ir e pregar o Evangelho, porque a palavra do Senhor diz, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E o Senhor, Ele conta com cada um de nós. Ele não conta com o covarde, Ele não conta com os medrosos. E dentro desses 32.000,
22 voltaram. E mesmo assim o Senhor falou para Gideão: ainda tem muita gente. Faz o seguinte, faz descer o povo às águas, e lá eu te provarei quem irá contigo. E Gideão ordenou, pediu para que o povo descesse. E lá o Senhor falou: aquele que descer as águas, lambendo a água, como cães, põe à parte. Aquele que descer as águas de joelho, colocar as mãos e levar a boca, esse irá contigo. E ali Gideão ficou observando, falou assim. E quantos foram? 300 homens. O Senhor ele não conta com quantidade. Ele quer aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Por mais que nós estejamos tremendo, igual agora, eu estou com meus pernas tremendo, mas eu resolvi obedecer. Quando a irmã me fez o convite, eu entendo que não foi ela, foi o Senhor. Porque quando nós olhamos para a carne, para as coisas desta terra, quando nós olhamos com os olhos carnais, eu iria dizer para ela: minha irmã, não vou, minha irmã, eu tenho vergonha. Mas quando eu era no mundo, eu não tinha vergonha de nada. Por que quando é para professar minha fé, quando é para falar da palavra do Senhor, eu vou temer? Eu vou ter medo. Se o Senhor nos fala todos os dias para a gente não temer, que eu sou contigo. Quantas das vezes eu falei: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E o Senhor falando: realmente. Mas quando você vai, sou eu. E se você falar uma palavra e recusarem, não está te recusando, está recusando a mim. E eu glorifico o nome do Senhor. Por isso que nós não somos nada. O Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Muitas das vezes a gente corre do nosso chamado. E muitas das vezes também o que aconteceu com Jonas. Muitas das vezes as consequências da nossa desobediência, a nossa família sofre, a nossa casa sofre. Sabe por quê? Lá em Jonas, esse dia eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre exatamente a história de Jonas. E o que me chamou a atenção é que o Senhor falou para Jonas se levantar e ir para Nínive. Jonas ele não falou nada, ele só se levantou, mas ele seguiu o caminho oposto. Jonas ele desceu a Jope, pegou um navio que ia para Tarsis e desceu no porão. Ficou lá quietinho. E aí o Senhor, quando aquele navio partiu, o Senhor enviou uma tempestade muito grande aquele navio. E ali os marinheiros eles falaram: o que está acontecendo? Cada um clamou ao seu Deus e nada. Vamos aliviar a embarcação. Tirou o peso, pá, jogou. Tirou suas fazendas e nada ainda. Não, tem alguma coisa aí que não está certo. Teve um que falou: tem um homem lá embaixo no porão, vamos lá, vamos levantar esse rapaz aí, vamos ver o que está acontecendo. Foi lá, quando chegou, pegou Jonas dormindo, e a palavra diz que ele estava num sono profundo. Sono profundo nos fala sobre frieza espiritual. Às vezes nós estamos tão frios, que nós não temos a visão espiritual, nossa casa está em embaraço, a estrutura está abalada. E quem está perto fala: né, da igreja, por que a casa está desse jeito? Às vezes quem está dentro da casa não é convertido. E ali tenta fazer algo, o que está acontecendo? Como aconteceu com Jonas. E aí eles perguntaram: qual a sua origem? Quem és tu? Quem é seu Deus? E Jonas ali reconheceu. Jonas falou: eu sou judeu e estou fugindo da face do meu Senhor. Faz o seguinte, me joga nas águas que vai acalmar a tempestade. Um diferencial, Jonas reconheceu. Jonas acordou do sono profundo. Ele despertou e no momento ele se lembrou que ele estava dormindo e que ele tinha que fazer o que o Senhor mandou. E quando ele caiu lá naquelas águas, o Senhor ainda tratou mais uma vez com Jonas.
E hoje em dia hoje o Senhor nos chama para um tratamento. Será que nós estamos num sono profundo ou nós estamos após a fazer a vontade do Senhor, a não correr do nosso chamado? Eu queria até pregar uma palavra assim, tranquila, de amor, e eu falei, Senhor, faz conforme a tua vontade, o teu querer e teu efetuar. Eu estou aqui para obedecer. Falei, Senhor, ministra ao meu coração aquilo que o Senhor quer que eu fale ao teu povo. Porque muitas das vezes nós estamos sim dormindo. Muitas das vezes nós temos que acontecer algo para a gente despertar. E quando a nossa casa sofre, quando a nossa casa está com a estrutura abalada, é o momento da gente rever a nossa situação com Deus. Não queira fugir do chamado. Diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não consigo. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou, em nome de Jesus. E o teu nome vai ser glorificado. Porque nada é para a honra e a glória do homem. Nada aqui é para engrandecer o homem. É para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E Esther, quando ela sentiu, o peso ali de estar no palácio do rei, o comportamento dela mudou. Ela teve um comportamento a qual as outras não tinham. O modo de falar, o modo de se vestir. Porque assim, quando ela entrou no palácio, ela recebeu vestes, ela recebeu comida, e com certeza o comportamento dela mudou. Não em questão a obediência, porque desde quando o Mardoqueu, o primo dela, tomou ela por filha, deu um nome, mas ela ainda não era reconhecida. Hoje, nós olhamos e falamos, Senhor, estou nos teus caminhos. Ainda não somos reconhecidos. O chamado, ele vem quando o Senhor, ele capacita. Às vezes a gente está em processo de lapidação. E quando ela entra ali, ela começa a entender. E se passa um tempo, Mardoqueu sempre ia à porta do palácio. E certo dia ali, ele viu que Bigtã e Teres estavam tentando contra a vida do rei. Ele vai lá, faz saber Esther o que estava acontecendo. Esther passa para o rei e o rei ali enforca os dois. Se passou mais um tempo, Mardoqueu, ele não se prostrava diante de Amã. E o povo sempre observava, quem é este? Quando Amã se apresenta, ele não se prostra. O povo tomado de raiva chega para Amã e fala, Amã, tem um homem aí que não se prostra quando você se apresenta. E Amã vai até Mardoqueu, e Mardoqueu falou que não iria se prostrar diante dele. E aquilo ali causa uma ira tão grande em Amã, que Amã procura matar Mardoqueu. E não só matar Mardoqueu, mas o povo. E ali, Amã chega para o rei e fala, rei, existe um povo espalhado sobre a província que eles não cumprem a lei e eles estão espalhados. É melhor que nós venhamos dissipar, acabar com esse povo, porque eles não se prostram, eles não obedecem às leis do rei. E o rei, sem saber, o rei escreve cartas e autoriza, lança um decreto para acabar com o povo judeu. E ali, passado o tempo, Amã sai enfurecido e começa, o processo ali de destruição do povo dos judeus. Ali,
Mardoqueu, ele toma conhecimento do que estava acontecendo, ele se veste de saco, de cinza, ele começa a clamar em clamor de amargura, e chega até o palácio e quer falar com Esther. E ali nesse processo ele consegue, ele envia os homens para falar, que seriam os eunucos, né? Para falar com a Esther. E ali Esther falou: faz o seguinte, faz um jejum, você e o povo, por mim, para mim poder adentrar a presença do rei. Porque quem adentrasse na presença do rei sem ele mandar, seria morto. Homem, mulher. E ali Esther teve sabedoria. Esther, ela pediu para que fizesse um jejum de 3 dias. E eu vejo nessa história, né, a questão dela, do posicionamento, da sabedoria, do temor. E ali ela também fez com as moças dela um jejum. E passados 3 dias, Esther, ela teve sabedoria, porque ela não saiu entrando no aposento do rei. Esther, ela se posicionou. Esther se posicionou na frente do aposento do rei, aonde ele conseguia alcançar ela com os olhos. E ali ela ficou. E quando ela se posicionou, o rei, de lá, ele avistou Esther. E no texto diz que o rei, ele amou Esther. Hoje, olhando para o texto, o Senhor, ele ama cada um de nós, da forma que nós somos, da forma que cada um é. Ele não quer que venhamos tentar ser de outro jeito. Outro dia eu estava brincando até com a irmã Juliana. Falei: ô princesa do Senhor, ela tô mais pra Fiona. Mas o Senhor, ele chama do jeitinho dela, do jeitinho das princesas, do jeitinho de cada uma, né? Então, ali, o rei olha para Esther e estende o cetro de ouro. Esther toca no cetro de ouro. Hoje, se posicionamos perante o Senhor, quando ele estende o cetro de ouro, ele escolhe, ele fala: ei filha, ei filho, qual é a tua petição? Porque o rei, ele esticou o cetro de ouro e falou: qual é a sua petição? Até metade do meu reino te darei. E ali Esther falou sobre o que tinha acontecido. E na verdade ela chamou o rei e pediu para que Amã entrasse, né, à presença do rei juntamente com ela. E uns textos mais à frente vai falar, né, sobre a questão, sobre o que ela falou com Amã. E ali o rei Assuero, ele olhou e falou: não, vamos rever essa situação. E na verdade o rei, quando ele leu, ele foi dormir, ele pediu para que lesse o livro das crônicas. E ele se lembrou do que Mardoqueu fez para ele, Mardoqueu, ele contou o que os soldados estavam tramando nas costas do rei. E o rei falou: o que fizeram para Mardoqueu? E ali Amã fala para o rei que não fizeram nada. E ele fala: não, pega ele. Aí perguntou a Amã: o que você acha? O que você faria com um homem de honra? E ali Amã fala, exalta, e o rei fala: é isso que você precisa fazer com Mardoqueu. Então, trazendo para nós hoje, né, nós temos que fazer conforme a palavra nos diz, né, nos posicionarmos, buscar a presença do Senhor, estar na presença do Senhor com obediência. Porque o Senhor, ele quer só a obediência de nós, que venhamos sim nos posicionar, porque a palavra, ela é bem clara, né? Quando ela fala que aquele que põe o mão no arado não é digno de olhar, não olhe para trás, porque aquele que olha para trás não é digno, né, do Senhor.
E nesta noite o Senhor fala sobre a obediência que nós devemos ter com o Senhor, o cuidado na casa do Senhor, de estarmos dispostos, né, a fazer com excelência, com reverência. Assim como Esther, né, relatei aqui no texto, Esther, ela teve posição, ela teve sabedoria, o discernimento, a obediência é o princípio da sabedoria. E que nesta noite os irmãos venham receber essa palavra nos seus corações, né, a qual o Senhor colocou no meu coração, falando sobre obediência e o temor ao Senhor. Porque aquele que teme ao Senhor, esse será louvado. Não porque nós iremos barganhar com o Senhor, não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que venhamos sim reverenciar Ele, dar honra a Ele, porque as coisas vêm. A honra, ela vem devido à obediência, né? Que venhamos sim nos prostrar, nos colocar na brecha, porque o Senhor conta com cada um é escolhido do Senhor, e da forma que cada um é o que o Senhor quer, né? Os escolhidos. Nós não temos a questão de querer escolher. Se o Senhor te escolheu, se ponha na brecha. Não fuja do chamado. Não fuja do chamado, porque quando nós desobedecemos a palavra, quando nós não queremos o chamado, a gente acaba sofrendo algumas consequências. O Senhor, Ele precisa muita obra, mas poucos são os ceifeiros. Mas eu creio que nesta noite há escolhidos, há os irmãos que servem, que têm em si o Senhor e que fazem um trabalho com excelência. Porque o Senhor, Ele escolhe cada um de nós, né, para a gente fazer conforme a vontade dEle, o querer, o efetuar. E eu sou grata ao Senhor, né, porque eu falei: Senhor, eu não sou digna, Senhor, eu não tenho nada, mas se o Senhor está comigo, eu irei, eu falarei aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Às vezes a gente olha para trás e fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou, mas se o Senhor for, lá eu estarei. O Senhor só quer a obediência. O Senhor só quer que venhamos, né, estar no centro da vontade dEle. E eu louvo e agradeço o Senhor. Eu sou grata esta noite pelos irmãos, por cada um que está aqui, né? E que o Senhor continue derramando bênçãos, que o Senhor continue na vida de cada um, que o Senhor continue, né, nos guiando, continua nos dando entendimento, discernimento, sabedoria, porque sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. E foi até aqui que o Senhor me deu a palavra, eu glorifico o nome dEle, alegre nesta noite, e que os irmãos sejam abençoados. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade.